Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Oi gente, tudo bem? Então aqui com vocês Roberto Bob, e nesse episódio do Medcast nós vamos falar sobre um dos temas, né, que nós estamos conversando dentro das Ágoras MD, né? Este que é um evento que a gente já faz pela terceira vez, né? Nós tivemos o nosso terceiro encontro, acontece em Fortaleza, então para o pessoal do Medcast, realmente, caso você more em Fortaleza ou de repente venha passar as férias, venha passar um período aqui em Fortaleza e tiver interesse de encontrar comigo e com o Daniel Coriolano e mais uma turma bacana com o intuito de discutir principalmente sobre carreira médica, né? Esse é o assunto principal que permeia as Ágoras, né? Então você vai ser muito bem-vindo. Na descrição desse Medcast nós vamos colocar algumas informações sobre o que é essa Ágora MD, qual a ideia, né, que nós tivemos em fazer esses encontros e como é que você poderia participar, caso mora em Fortaleza, como eu falei, ou se porventura vier dar uma passadinha aqui pela nossa cidade, aqui no Ceará, tá bom? Então, sem mais delongas, a última Ágora que nós tivemos foi dia 19 de novembro, foi uma terça-feira, e o assunto era sobre ética e marketing, né? Nós colocamos lá na divulgação, né, quando nós convidamos as pessoas, que nós iríamos discutir os limites entre a justa remuneração e o mercantilismo. E foi bem bacana, tivemos uma participação, né, acredito eu assim que teve muita participação, né, das pessoas que estavam presentes, porque, querendo ou não, isso é um assunto que gera muita dúvida, né? Essas questões dos limites éticos, né? De que maneira nós podemos nos portar junto aos nossos pacientes, né? Dentro das relações que temos, para que não estejamos cometendo infrações éticas, né? E uma coisa que, né, eu fiz questão de destacar... primeiro, só um parêntese, tá, gente? Eu sou conselheiro, né, do Conselho Regional de Medicina aqui do Ceará. Eu fui eleito na gestão de 2018 e ficarei como conselheiro até 2023, né? E, portanto, esse assunto da ética é um assunto que eu tenho me debruçado, né, de forma mais constante, né, até por conta dos trabalhos que eu tenho desenvolvido enquanto conselheiro, né? Mas enfim, fecho parênteses. Uma coisa que eu fiz questão de destacar lá na Ágora é que nós não devemos partir do pressuposto que estamos sendo antiéticos, né? O Conselho Regional de Medicina, assim como todos os conselhos de medicina, eles têm um objetivo comum, né, que é, digamos, aquilo que conduz todos os trabalhos, todas as atividades dos conselhos. E esse objetivo comum, ele é a proteção da sociedade, certo? Então, mas não é para proteger o médico? Não, não é para proteger o médico, certo? É para proteger a sociedade. Agora, se você tem uma ação positiva, né? Se você é um bom profissional, então, indiretamente, o conselho ele também vai lhe proteger, né? Então, veja que o objetivo, na verdade, né, principalmente no que tange esse debate sobre a ética, é que as ações antiéticas, né, no seu cerne, elas tendem a causar dano, né, às pessoas, sejam pacientes, sejam outros profissionais médicos, né? Então nós temos um capítulo, por exemplo, dentro do Código de Ética Médica, que fala sobre a relação interprofissional, né, de você com outros profissionais, sejam principalmente médicos, né, mas também em relação a outras categorias, né, pessoas com quem você tem que trabalhar em conjunto para poder exercer a sua boa prática profissional. E aí, assim, então eu deixei muito claro que, assim, a ideia dos conselhos de medicina não é perseguir os médicos, né? Na verdade, o conselho ele exerce um trabalho muito mais educador,
né, nesse sentido de proteger a sociedade, do que propriamente um trabalho punitivo, né? É claro que a gente sempre fica um tanto temeroso, né, porque se você um dia for convocado para comparecer ao conselho, você vai ficar receoso, né, vai ficar pensando, poxa, mas o que foi que eu fiz de errado e tal, não sei o quê. E assim, eu sei que isso é uma atitude que às vezes a gente não tem como se privar, né, desse receio. Afinal de contas, os nossos relacionamentos com os pacientes, eles são muito diversos. Mas assim, eu acho que o que nós temos que ter em mente é que se você não age deliberadamente, ou seja, com intenção de prejudicar o seu paciente, então você não tem o que temer, né? E, obviamente, existem algumas nuances, né? E aí essa questão do marketing tem várias nuances, né? Essa questão da relação médico-paciente, né? Essa questão do mercantilismo. Então, existem várias nuances que, às vezes, o médico, ele age e não vê que aquilo pode estar incorrendo em um ato antiético. E durante a nossa conversa lá na Agro, nós falamos de vários exemplos, né? Foi bacana essa interação porque são coisas que a gente vive no cotidiano, né? Eu me deparei outro dia na cidade lá onde eu trabalho com um outdoor, tinha um outdoor lá num local muito frequentado da cidade, em que dizia consultas médicas populares a partir de R$50, né? Então esse tipo de divulgação, isso é um marketing, né? Você está fazendo uma publicidade, né, do ato médico, né, da consulta clínica. Então esse marketing aí, ele realmente tá bem errado, né? O principal erro aí, né, e isso está bem determinado numa resolução sobre publicidade médica, que ela até dá origem a um manual, né? Isso é um documento do CFM, que ele inclusive está disponível para download. Nós vamos deixar aqui no link da descrição tanto o novo Código de Ética Médica quanto essa resolução sobre o manual de publicidade médica. Então ele deixa bem claro que você não pode divulgar honorários, né? Então isso é uma coisa muito marcante, né? Então você não pode fazer uma publicidade em que você deixe às claras quanto é que você cobra para fazer consultas ou procedimentos. Então você não pode dizer, na minha clínica de imagem o ultrassom custa R$80, a tomografia custa 300, a ressonância custa 450. Não, você não pode fazer isso. Agora, isso não impede que, se a pessoa for até a sua clínica, ou até mesmo se ela ligar para lá, você divulgue, né? Porque, veja bem, uma coisa é a publicidade, é o material do marketing, ou seja, você está induzindo as pessoas a lhe buscar, certo? Você está botando a propaganda na televisão, no rádio, né, nas redes sociais. Então, essa ferramenta da precificação, ela fica muito às claras. Então, a pessoa ela termina fazendo o julgamento pelo preço, né? Então, isso não é interessante. E sem contar que isso geraria uma prática muito danosa, puxando um pouco esse lado mercantil, né? A questão do mercantilismo, ou seja, a pessoa não ia mais olhar o contexto de busca daquele procedimento ou daquela consulta por conta da qualidade do médico que está ali por trás, né? Do fato dele ser um especialista na área ou algo que o valha, mas sim pelo preço, né? E aí você realmente está transformando, né, a consulta médica ou os procedimentos em uma moeda de troca. Que, assim, nós não aqui queremos negar que esse é o nosso ganha-pão, né? Principalmente os médicos que trabalham em atividades liberais, ou seja, eles mesmos vendem os seus serviços, né? Você tem uma clínica particular, é claro que o seu sustento ele é oriundo das consultas que você faz. Mas é diferente, como o exemplo que a gente citou lá na Agro, de você ter uma loja de imóveis, né, e você colocar uma cadeira lá na calçada e dizer que a cadeira custa R$200. Certo? Então é diferente, assim. A nossa consulta ela não pode ser comparada a uma cadeira que você coloca na sua sala, tá? Então por isso que a gente tem que ser mais resguardado quanto a esse aspecto. Mas se a pessoa liga para lá, diz, olha, é porque eu vi uma propaganda da clínica, vi que vocês fazem exames de imagem e eu queria saber quanto é que custa um exame de tomografia com contraste do abdômen.
Aí pronto, a pessoa que trabalha lá na clínica, ela pode informar, porque ela não está divulgando, ela está simplesmente informando, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do caminho, né? Se é a pessoa que busca a informação, então tranquilo. Você pode até estar num espaço que não seja do seu trabalho propriamente, mas, sei lá, você está numa roda lá de conversa, né, entre amigos, e tem uma pessoa lá desconhecida, ela é amigo do seu amigo, mas não é seu. E aí diz, não, o Roberto aqui, o Bob, ele é médico. Aí diz, o senhor é médico? É, eu sou médico. Quanto é que custa a consulta do senhor? Entendeu? Tipo, é diferente de você chegar no restaurante e pegar o microfone, com licença, deixa eu só fazer um anúncio aqui, olha, eu sou médico, a minha consulta é tantos reais. Não, né? Então percebam que existe uma diferença. Uma coisa é você informar alguém e outra coisa é você dar publicidade a isso, tá certo? E aí assim, claro que nós estamos aqui no Medcast, né? Então a ideia é que o nosso Medcast ele não seja muito prolongado, né? Mas o cerne da Ágora, ele partiu justamente da gente tentar dar algumas orientações de que maneira você pode fazer um marketing, porque isso não é proibido, né? Assim, o Conselho de Medicina, aí por conta que a gente estava discutindo muito a questão da ética, né? E é onde vai haver mais essas orientações quanto a essa divulgação. O Conselho de Medicina, ele não proíbe que você faça a divulgação sua. Por exemplo, ele não proíbe que você tenha um Instagram, né, da sua clínica, ele não proíbe isso, mas ele orienta, e aí essa orientação ela é em tom de proibição, né? Existe lá dentro do Manual de Publicidade Médica uma parte que se chama Proibições Gerais, né? Interessante de ser lido isso aí, em que você tenha aquelas coisas que são mais polêmicas, né? Então você não pode colocar o antes e o depois, né? Você não pode estar veiculando imagens de pacientes, né? Os pacientes não podem sair por aí fazendo propaganda sua. Aí você vai dizer, poxa, mas aí eu não tenho controle sobre isso. Bom, isso tem um certo meandro, né, envolvido, que caberia até um outro Medcast para a gente falar só sobre isso, né? Tipo, você atende o paciente e aí depois ele sai falando aí para todo mundo que você é o melhor médico do mundo e tal, não sei o quê. Como é que você segura a voz dessa pessoa, né? Bom, existe uma ferramenta aí dentro do Conselho, né, de Medicina que vai dar uma certa proteção para você se isso acontecer, né? Mas, enfim, é uma parte um pouco mais complexa da gente conversar aqui. Mas, assim, para finalizar, então, a ideia é não se sinta coibido, né, de fazer o seu marketing. E se você tiver na dúvida, se por acaso você está sendo exagerado, né, se por acaso a forma como você vai estar colocando a sua divulgação, ela pode ser mal interpretada, ou você acha mesmo que de repente você vai estar incorrendo em um ato antiético, entre em contato com o seu Conselho Regional de Medicina, né, buscando especialmente a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, pela sigla CODAME. Então a CODAME ela é uma comissão que tem em todos os conselhos, por recomendação do Conselho Federal de Medicina. Esse manual de publicidade médica ele está muito atrelado a essa comissão, né? E ela tem como um grande papel esse papel de orientar. Então, sei lá, você vai fazer um marketing lá, está na dúvida, então antes de publicar, manda para o Conselho Regional de Medicina para a CODAME dar uma avaliação. E aí eu faço parte da CODAME, né, lá no Conselho Regional de Medicina, e a gente vai fazer essa avaliação e te dar alguma orientação se por acaso está adequado ou se precisa modificar alguma coisa. Beleza, gente? Então, um grande abraço, né? O pessoal que estava na Ágora, um abraço mais especial. E fica o convite, através aqui do Medcast. Se você está em Fortaleza, você mora aqui, busca a gente nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, comigo, com o Daniel, e procura se informar como é que você pode participar das próximas. Valeu! Termina aqui mais um Medcast, uma produção Núcleo MD.